Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora, seguidor e seguidora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim e estou aqui hoje, quinta-feira, um dia para mim inesperadamente muito especial. E esse dia, ele se tornou especial a partir do momento que eu cheguei aqui no estúdio de entrevistas do programa A Hora do H, no Portal do Holanda. Eu não vou contar agora para vocês não o porquê dessa especialidade, por que o dia ficou repentinamente especial. Não vou contar agora, mas daqui a pouco eu vou contar para vocês, tá bom? E para não desviar o foco com o meu entusiasmo, com a minha alegria por estar recebendo a Cláudia Mello Gonçalves. Ela é uma médica pediatra e ela também faz parte daquela equipe multidisciplinar, uma equipe que está dando um show de bola lá no Panda Codajás. E eu estou dizendo isso e vocês lembram por quê? Eu sei que quem me segue assim com frequência sabe. Vários profissionais, grandes atuadores, atores da medicina do Amazonas que atuam lá, que estão lá no Panda Codajás, já passaram por aqui. Já conversaram com a gente sobre assuntos muito importantes. Assuntos que levaram ao programa a ter milhares de pessoas na audiência. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Sabe por quê? Porque a pediatra Cláudia Mello Gonçalves, ela vem aqui falar com a gente sobre essa campanha de conscientização, o Setembro Roxo, e que tem a ver com a fibrose cística. Quando ela me mandou essa pauta, eu li essas duas palavras, fibrose cística, e eu falei, ei, o que será isso? Vocês acreditam nisso? Eu me fiz essa pergunta. Eu olhei fibrose cística e falei, eu tenho que falar com a doutora Cláudia, porque um mês dedicado à conscientização de uma doença, a gente tem que saber direitinho porquê da importância dessa doença, que merece até um mês de conscientização. Entenderam? E é sobre este assunto e outros assuntos que eu vou tratar com ela. Doutora Cláudia Gonçalves, seja muito bem-vinda à Hora do H. Eu daqui a pouco vou revelar porque eu estou tão feliz de você estar aqui, tá? Eu não quis desviar a atenção da entrevista. Seja bem-vinda, doutora. Okay. Boa tarde, Berto. Boa tarde, ouvintes. E agradeço o convite de nós estarmos aqui, de eu estar aqui para falar sobre essa doença, a fibrose cística, que é o Setembro Roxo, o mês de conscientização e divulgação dessa doença. Doutora, me diga uma coisa. Eu entendi no dever de casa, me preparando para essa entrevista, toda vez que eu entrevisto um médico, uma médica, eu tenho que me preparar mais ainda, porque eu não sou médico, eu sou um jornalista. Mas eu notei que a fibrose cística é uma doença rara. Me diga uma coisa, antes de nós mergulharmos nessa pauta, existem muitas doenças raras ou as doenças raras também são raras em número? No caso da fibrose cística, ela é uma doença rara, mas das raras, ela é bem frequente em relação às outras doenças. E tem muitas doenças raras? Tem. Acho que para mais de milhares de doenças. São milhares, então, né? Tem muita doença rara. A Vânia deve ter, quando veio aqui, deve ter citado algumas, né? Sim, ela citou. Essas da triagem, todas são também consideradas como raras. Que tem lá outros médicos, o endocrinologista, o gastro, eu como pneumologista, a doutora Vânia como genética, eles tratam dessas outras doenças raras também. Essas fazem parte da nossa equipe. Existem outras que a gente não trata. Entendeu? A gente segue essas patologias. Vem no teste do pezinho. Através do teste do pezinho é onde começa a descoberta, é isso? Isso. Então é por isso que é tão importante as crianças fazerem o teste do pezinho. É revelador esse teste. Ele é uma triagem. Quando vem positivo, a gente tem que firmar o diagnóstico. Aí vai para o teste do suor, que é um outro tipo de exame. E tem também o teste genético, que aí firma mais ainda a doença.
mas tudo começa com o teste do pezinho. As pessoas dizem assim, o que é uma doença rara? Aí a profissional da medicina vem aqui e explica. Agora, me diga uma coisa, para tratar a doença rara é preciso também uma especialidade médica com uma dedicação que também é exclusiva? Quer dizer, não são todos os médicos que podem tratar uma doença rara, apenas os que se especializam nela? Não, assim, a fibrose cística, ela compromete principalmente o pulmão, mas ela compromete também outros órgãos, como o fígado, intestino, pâncreas, testículo. Então, a figura do gastroenterologista também é muito importante. E quando essa criança vai ficando maior, ela vai tendo outras complicações. Aí ela passa para a equipe de adulto, aí muito provavelmente ela já vai estar cursando com diabetes mellitus, aí já tem que ter também o endocrinologista acompanhando esse paciente. E não só a figura do médico, é necessário nesta equipe enfermeiro, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, porque é uma doença assim, de prognóstico fechado, muda muito a estrutura da família, o dia a dia da família, então é muito importante também, tipo assim, o psicólogo para dar aquele apoio do início. Até quando psicólogo é necessário nesse momento. Muito importante, porque toda doença de diagnóstico fechado, diagnóstico difícil, raro, a família fica muito perdida no começo. Então, se ela encontra esse acolhimento, isso ajuda bastante ela a se engajar no tratamento, seguir em frente, né? Correr atrás para que o seu filho tenha o melhor prognóstico possível, né? Então, é importante o apoio psicológico. Doutora Cláudia, a genete, essa doença, ela é uma doença genética pouco conhecida, quer dizer, é uma doença rara. Agora, quais são as complicações que essa doença traz para o bebê, né? Depois que através do teste do pezinho ela é detectada? A partir daí, começa um tratamento que não tem dia para acabar, que não tem validade para acabar? Ele vai para o resto da vida. É para o resto da vida? Isso. A criança, ela nasce, faz teste do pezinho, que é o mandatório, né? Aí, se veio positivo, nós temos que confirmar. Fazemos o teste do suor e ainda estamos fazendo o sequenciamento genético. A criança já vai para a triagem lá no PAN, já começa esse acompanhamento de multiprofissionais. Às vezes a criança está saudável, ela não tem nenhuma manifestação, mas a gente acompanha ela mensalmente. Quer dizer, ela pode se tornar uma criança normal, saudável, sem problema. Como ela é uma doença crônica progressiva, ela pode nascer bem. Mas à medida que o tempo vai passando, vão vindo as manifestações. Por isso, a necessidade da assistência médica constante. Isso, multidisciplinar. Que as manifestações, como eu falei no princípio, ela compromete vários órgãos. O principal é o pulmão. Então, aquela criança que daqui a um tempo, ela vai começar muita tosse, chiado no peito, ronqueira, uma respiração ofegante, cansada. Então, você tem que acompanhar antes quando não havia no teste do pezinho o ITR, que é a tripsina imunorreativa, que ela foi incluída no teste do pezinho para a gente aqui só em 2016. Existem estados como Belo Horizonte, Curitiba, que já tem desde 2003. As crianças ficavam perdidas e o diagnóstico era mais tardio. Aí, às vezes, a gente já pegava a criança já bem comprometida, tanto do ponto de vista respiratório, como também do ponto de vista nutricional. Que pode levar essas crianças à morte precoce, é isso? Sem o tratamento? Isso. Me diga uma coisa, a doença é rara, tá certo. Agora, é grande o número de crianças que nascem com essa doença genética? Assim, a incidência brasileira é em torno de 1 para 7 mil. Na região sul chega a ser um pouco mais frequente, 1 para 5 mil. Nós não temos a nossa incidência, que como esse exame é feito lá no Hemoan, e nós já entramos em contato, eu, doutora Vânia, para a gente obter quantos fibrocísticos por mil nascidos vivos. Fibrocístico é o termo para definir isso, a criança. Nós ainda não temos a nossa incidência. Aparentemente, eu acredito que não vai ser tão frequente como o Sul e Sudeste, porque nós não temos a nossa Não existe uma estatística em Manaus? Ainda não. Mas por quê? Porque a incidência não é considerável? Não. Eu quero saber sobre a nossa incidência. Mas os casos são informados, né? É feito lá no Hemoan, aí eles já encaminham para a gente. Questão que, por questões de recursos humanos, é que ainda não foi feita essa incidência. E desde quando esse teste do pezinho tem detectado
a fibrose Aqui, cística pra em gente, Manaus? em 2016. E até agora a estatística Ainda não tem. Não tem. Interessante Não isso, né, doutora? Estou querendo saber essa incidência. Acredito que não vai ser tão frequente como para Sul e Sudeste. Me diga uma coisa, existe, a senhora falou que a família, num determinado ponto, pode começar a passar por atropeiros, etc. Como é que existe um tratamento, um acompanhamento para lidar com a família, para ensinar a família a lidar com a criança que tem a fibrose cística? Quando a criança está maiorzinha, é muito tratamento. A criança tem que fazer fisioterapia respiratória todo dia. Muita disciplina. Muita disciplina. A dieta dela tem que ser uma dieta rica, muito calórica, muito gorda. Eu até brinco assim, enquanto que todos os mortais querem tirar tudo que engorda, o fibrocístico ele tem que comer muito, porque ele perde muita caloria. Ele precisa de muita gordura. Muita caloria. Muita caloria. Ele perde pelo próprio esforço respiratório, que é uma criança que é sempre tossidora, cansada, ela vai perder mais calorias e perde nas fezes, porque, como eu falei, o pâncreas é comprometido. Então, como as enzimas não são produzidas adequadamente, ela perde nutrientes, ela perde vitamina pelas fezes. Fica aquelas fezes bem gordurosas, que chama a atenção. Aí ela tem que tomar enzima. Então, em toda dieta, essa criança tem que tomar a enzima para ajudar nessa digestão. Ela tem que tomar vitaminas. Se ela já está com bactéria já crônica, já instalada no seu pulmão, ela tem que fazer uso de antibióticos inalatórios. Se ela exacerba, usa antibiótico oral, às vezes usa aqueles sprayzinhos tipo que o asmático usa, a famosa bombinha de broncodilatador. Então, são muitas medicações ao dia, fisioterapia. Se a criança é muito pequena, consulta mensal. À medida que ela vai crescendo, já é consulta trimestral. Às vezes, se ela exacerba muito, ela tem que internar. Então, como eu falei, mexe muito com a dinâmica familiar, claro, né? Claro. E principalmente vai chegando adolescentes, que às vezes eles ficam meio rebeldes, Rebeldia, aí querem né? recusar o tratamento. Sim. Então, por isso que é importante o apoio psicológico. Mas e a equipe como um todo para fazer. Uma criança, né, que vem com um tratamento adequado, sendo seguido pela família, acompanhado pela família, ela pode chegar à vida adulta e desenvolver uma vida normal, Olha, doutora? Hoje em dia, a taxa de sobrevida está chegando na 5ª década já. Na 5ª década? Antes, por exemplo, em outras palavras, eles vivem até 50 anos. Até mais. Porque hoje em dia, de acordo com o conhecimento do sequenciamento genético, existe mais de 2.000 mutações da fibrose cística. Umas são mais graves e umas menos graves. Aí eles estão criando agora uma medicação que vai atuar no raiz do problema, que antes a gente tratava os sintomas. A criança estava perdendo peso, a gente ia em cima disso, estava com catarro, ela estava colonizada, a gente ia tentar descolonizar. Hoje em dia, essas poucas drogas que estão sendo lançadas é para atuar na raiz do problema. Mas tem todo aquele problema, né, de liberação. Conitec, Anvisa, é uma droga super cara que tem que ser liberada. Ainda não tem muita gente usando. Mas é liberada no Brasil. pelo SUS essa droga? Não. Não é? Ainda não. A Anvisa E é liberou. cara? Alguns estão entrando judicialmente. Não são todas as drogas que estão sendo liberadas, não. E muitas a partir dos 6 anos. Então, quem está usando mais, por exemplo, São Paulo, já tem alguns poucos adultos usando. E viram bastante a diferença. Aí, quando interrompeu o fornecimento da droga, ela voltou a ter sintomas. Entendeu? Então, isso é muito promissor. E pode ser que essa sobrevida aumente bastante. Deus lhe ouça. Doutora, quantas crianças, esse negócio de estatística, eu tenho mania por... quantas crianças a senhora, por exemplo, assim, de cabeça, lembra, estão em tratamento ou foram apontadas devido ao exame do pezinho lá no PAN da Corda Jás? Por exemplo, você não tem um número, o próprio PAN não tem um número de quantos já foram detectados? Por exemplo, quando eu cheguei em Manaus, vindo da residência lá no Rio, a gente começou a tratar. E eu aparecendo, a gente não sabia que era fibrose cística, começava a investigar. Uma criança com tosse, com chiado, que tem às vezes o diagnóstico de asma, a gente começava a investigar. Tinha um médico aqui que ele fazia o teste do suor, que é como eu falei. Como é o teste do suor? Ele é no suor, você bota gás, estimula com pilocarpina, liga num aparelhinho que dá uns choquezinhos, que estimula a suar, o suor que fica na gás, ele vai ser lido. Olha Se só. vier o cloro aumentado, a partir de 60, era diagnosticado como fibrose cística, porque nesse tempo não tinha
o teste do pezinho. Tinha, mas para outras doenças. Aí, desde quando eu cheguei, até organizar o serviço do PAN, que começou em 2016... Foi a senhora que organizou? Não, eu já tratava, mas Sim. tratava assim, de forma solitária, não tinha nada organizado. Manda para um psicólogo aqui, uma nutri ali, aí consegui a doutora Rocicléia do Tropical para fazer as minhas culturas, que é muito importante para a gente tentar ver quando essa criança coloniza essa ou aquela bactéria. Então, nesse tempo, a gente chegou a ter em torno de umas 25, 30. Algumas sumiram, a gente começou a acompanhar, entrava em contato, outras vieram ao óbito, algumas se mudaram, Sim. foram morar no sul, sudeste. E lá no PAN, depois que o serviço organizou, no nosso registro de lá, nós temos 15. 15. E registrada que quando diagnostica aqui em Manaus e fica acompanhando, a gente faz o registro no Registro Brasileiro de Fibrose Cística. Eu tenho no registro atualmente 10. Aí essas crianças, elas fazem o sequenciamento genético, a gente fica sabendo qual é a mutação dela, e isso vai favorecer o quê? Ao uso dessas novas drogas, porque nem todas as mutações vão se beneficiar dessas medicações. A gente tendo em mão, ela pode vir mais tarde, vir a se beneficiar. Existe uma associação em Manaus de pais e familiares de crianças com fibrose cística? Paciente. A primeira presidente, ela existe então essa associação? Existe, porque quando começou a ter, eu estimulei os primeiros pacientes a criar associação, até para eles brigarem pelas coisas, claro. Porque naquele tempo a gente não tinha conjunto, nada. Né? A gente não tinha enzima pancreática, não tinha a Pulmozyme, que é uma droga inalada que vai ajudar a melhorar o catarro. Essas drogas estão disponíveis aí, né? Atualmente está na central de medicamentos, o Pulmozyme, as enzimas pancreáticas para ajudar na digestão e alguns antibióticos, e nós estamos brigando muito por outros. Agora, em 2021, saiu um outro antibiótico inalado, que é muito importante para essas crianças. E a gente está sempre atrás e estimulando, né? Por exemplo, eu estava pensando aqui, a senhora estava falando, eu estava pensando, hoje em dia, doutora, todos os pais, ou a grande maioria dos pais tem a noção da importância do exame do pezinho? Toda criança tem feito o exame do pezinho? E se por acaso uma família não fez isso e o filho apresenta esses sintomas que a senhora está citando, o que a senhora recomenda? Assim, isso é feito já na própria maternidade. Antes do bebê sair, né? O pai né? querer ou não, isso já é colhido na obrigatório. Própria maternidade. O que acontece é que algumas vezes falta reagente e aí o exame demora a ser lido. Eu já tive paciente... Mas aí a criança já saiu da maternidade? Já, aí ela demora para pegar o resultado. Por exemplo, eu tive uma criança que ela nasceu em maio de 2019, ela só foi ter o resultado do teste do pezinho em novembro de 2019, que é quando foi lido o exame dela. Aí o bom é que agora lá no EMAN, eles têm um aparelho que faz o teste do suor. Aí eles mesmos já fazem a busca desse paciente... faz e já manda para a gente. Melhorou muito, né? Mas bem ou mal, essa criança ela perdeu 5 meses sem tratamento. Agora, se uma criança... Eu tive um paciente lá no consultório, que ele nasceu numa clínica particular e não sei por que o teste do pezinho dele não foi realizado. Depois de um mês de vida, não adianta você fazer o teste do pezinho pensando... Não adianta, né? Não. Aí, quer dizer, só acho que essa criança estava bem, saudável, provavelmente não tinha nenhuma das doenças. Mas, no tempo que não tinha, o que acontecia? O diagnóstico era postergado e com certeza a gente deve ter aí paciente fibrocístico sem ter sido diagnosticado. Que pode até, se for uma mutação leve, chegar na vida adulta. O homem, por exemplo, a investigação de infertilidade, ele vai ter uma zoospermia e tem relatos de casos que por conta dessa zoospermia se chegou ao diagnóstico da fibrose cística. Ele passou bem a infância dele, a adolescência, entendeu? Quer dizer, cada organismo é um organismo, cada né? tipo, dependendo da mutação, ela pode ser mais evidente as manifestações clínicas ou menos. Eu conversei aqui com a doutora Cláudia Mello Gonçalves e eu preciso ler isso para vocês. A doutora Cláudia é pediatra e ela teve a R1, que é a residência 1
A residência 2, a 1 e 2 no Hospital Geral de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E teve ainda a R3, né? Em pneumologia pediátrica, no mesmo hospital, e especialização em pneumologia pediátrica na UFRJ, no Hospital Martagão Gesteira, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado mesmo. Eu acho que mais pessoas, a partir de agora, têm consciência, né, além de ser uma doença genética muito rara, como ela se manifesta nas crianças e a importância desse acompanhamento até a vida adulta, né, como é o caso. Então, muito obrigado por revelar esse assunto para a gente, um assunto novo, um assunto que quase não é abordado. E é legal a gente saber, doutora, que lá no PAN da Codajás há esse acolhimento e é muito legal. Eu cada vez mais fico encantado com essa equipe multidisciplinar lá do PAN da Codajás. É maravilhoso isso. Eu fico feliz de fazer parte dessa equipe. Agradeço por a gente estar podendo divulgar. Quanto mais gente tiver acesso, souber, até às vezes fala... eu vou só rapidinho citar um exemplo. Por favor. O Dr. Francisco Reis, a gente diz que é um dos papas da fibrose cística, lá de Belo Horizonte. E ele conta sempre nos congressos a história de que uma senhorinha, já quase 70 anos, ouviu uma entrevista dele, e aí ela falou, eu acho que eu tenho fibrose cística. Aí ela foi, pediu para fazer e confirmou. Quer dizer, provavelmente ela devia ter essas mutações mais leves, que cresceram. E foi levando, né? Foi levando. Enquanto tem o oposto. Tem crianças muito doentes. A presidente da Associação Brasileira da Unidos pela Vida, o diagnóstico dela foi aos 23 anos. E ela teve tudo quanto é complicação, tirou parte do pulmão, tudo. Então tem os dois extremos. E é importante a gente divulgar. De repente alguém está ouvindo, olha, eu conheço alguém que tem tal. Vamos ver, vamos esclarecer se é ou se não é. E para esclarecer, basta ir lá no PAN da Codajás. Vai lá para ser encaminhado, normal, né? Ou se ele tem o médico dele, pneumologista de consultório, ele vai, o médico solicita o exame, confirmando, vai sempre para a triagem, que lá tem um acolhimento multiprofissional. Muito obrigado pela entrevista. Posso fazer a revelação agora? Pode. Posso? A revelação do meu entusiasmo, minha gente, que eu citei no início dessa entrevista é o seguinte: a doutora Cláudia Gonçalves, ela é filha de uma pessoa que tem de mim não só teve de mim muita consideração durante a nossa grande e profícua amizade. Eu tenho por ele uma admiração. Eu até acho o seguinte, e que oportunidade legal eu estou tendo agora para dizer isso publicamente. Eu acho que o turismo no Amazonas ele tem duas fases. A primeira fase é a fase em que atuou Simval Gonçalves, um homem que dedicou a sua vida toda ao progresso, à inovação, ao desenvolvimento do turismo no estado do Amazonas como um todo. Escreveu sobre turismo nos jornais aqui de Manaus como ninguém. Foi uma das primeiras pessoas a ter uma coluna sobre turismo, exaltando o turismo, a importância do turismo para a economia e para e como uma indústria sem chaminé, que ele nos apresentou esse termo, inclusive. Simval Gonçalves é o pai da doutora Cláudia Gonçalves, foi um grande amigo meu, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que quem sabe vai encontrar ressonância em algum lugar. Eu sempre defendi a tese de que a Avenida do Turismo, que não tem nome, é só Avenida do Turismo aqui em Manaus, deveria levar o nome de Simval Gonçalves, deveria ser Avenida Simval Gonçalves. Seria uma homenagem muito merecida por um homem que ele não só se dedicou ao turismo, ele viveu a vida para o desenvolvimento do turismo no Amazonas. Lá na Escócia dizem o seguinte, quando eu aprendi isso em Glasgow, fui tomar um whiskinho lá e me ensinaram essa lição. Disseram, Humberto, toda vez que a gente fala o nome de uma pessoa que não está mais entre nós e fala porque existe amor e gratidão no meio, essa pessoa volta imediatamente a estar entre nós. Teu pai está aqui entre a gente nesse momento, eu tenho certeza. Doutora Cláudia, muito obrigado. Obrigada. Ok? Mais uma vez, obrigada. Meu amigo Simval Gonçalves, que Deus esteja te iluminando, onde quer que você esteja, nesse momento.
Até a próxima. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde pra valer.